Amados irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus. Hoje é o nosso culto de ensino e na verdade, nesta noite, nós vamos meditar sobre uma palavra. Estamos aí enfrentando essa calamidade, essa peste, né? E muitas das vezes alguém pode perguntar, mas por que isso está acontecendo, né? Qual é a razão de toda essa situação? É lógico, nós sabemos que tudo está no controle de Deus. E nada acontece sem a permissão de Deus, né? Ou pela sua vontade, né? Ou por sua direção, ok? Então, sua permissão. Então, nós sabemos que isto é permissão de Deus, mas tem uma razão para isso estar acontecendo. O homem tem se esquecido de Deus, essa que é a verdade, né? O homem tem tirado Deus da sua vida, e quando o homem abandona Deus, as consequências certamente chegam, né? Mais cedo ou mais tarde, Deus é longânimo, mas mais cedo ou mais tarde chega a conta, né? Então nessa noite eu quero meditar um pouquinho sobre essa questão, né? Quero meditar numa palavra com os irmãos, e mostrando que realmente quando o homem se esquece de Deus, as consequências vêm, ok? E nós que servimos a Deus também, não é só o ímpio lá fora, o pecador, o homem que está lá fora, mas também quem está servindo ao Senhor também, muitas das vezes se distanciando, muitas das vezes servindo o Senhor de qualquer forma, pode trazer algum prejuízo para a sua vida espiritual. Então nessa noite eu quero meditar com os irmãos no livro de Sofonias, profeta Sofonias, no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, é os versículos que eu quero meditar nessa noite com os irmãos. Diz assim: ai da rebelde e manchada, da cidade opressora, não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor e nem se aproximou do seu Deus. É esse versículo que eu quero meditar com os irmãos nessa noite, esse versículo 2 que diz: não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Então nessa noite eu quero falar sobre o tema indiferença no relacionamento com Deus. Então esse é o tema da nossa meditação nessa noite. Estamos aqui nesse culto de ensino, e você pode aí participar, tranquilo, né? Não esqueçam de dar aí, de compartilhar, e também de dar aí, né? E você também dar o seu ok, o seu joinha aí também, tá certo? Para que nós possamos ter o maior número de irmãos aí participando conosco. Então nessa noite eu quero falar sobre isso, a indiferença no relacionamento com Deus, baseado no livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Então, quando nós começamos a meditar nesses versículos, aqui está a causa, né? O porquê que Deus então começa a tratar com a nação de Judá e com o povo de Jerusalém. Então, eles estavam cometendo 4 pecados ali, e nós vamos observar nessa noite quais são eles, né? E como Deus trata esses 4 pecados. Mas antes de falarmos sobre o tema, quero fazer algumas considerações que entendo ser importante. Primeiro, acerca do autor do livro, o livro de Sofonias. Então, o seu nome é Sofonias, e o seu nome no hebraico quer dizer: o Senhor me esconde. Olha que coisa gloriosa, né? Então o nome Sofonias quer dizer: o Senhor me esconde. O verbo do qual deriva o seu nome ocorre frequentemente com a ideia de ser escondido por Yahvé do mal. Olha aí. Então, frequentemente, esse nome, esse verbo, né, aí que deriva o nome Sofonias, ele sempre traz consigo a ideia, né, do Senhor Deus, Yahvé escondendo do mal, né? Então já encontramos aqui algo glorioso. Quando nós pensamos nisso, o Senhor esconde, né? O Senhor me esconde. Já encontramos coisa gloriosa aqui, né? O Senhor é aquele que nos esconde.
Como disse o salmista Davi, no Salmo 27, versículo 5, e nós vamos ler esse versículo, porque nós estamos aqui nessa noite meditando, na palavra de Deus. Então no Salmo 27, versículo 5, está escrito o seguinte: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Bendito seja o nome maravilhoso do Senhor, No Salmo 31, versículo 20, também está escrito: tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, ocultá-los-á em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o nome do Senhor. E por fim, no Salmo 57, versículo 1, está escrito: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso refúgio, é Ele que nos esconde. Glória seja dado o nome do Senhor. Então, quando nós olhamos para o nome de Sofonias, está uma promessa para nós, uma promessa para mim e uma promessa para você. O Senhor é que nos esconde. Bendito seja o nome glorioso do Senhor. Quando Sofonias, ele nasceu durante o cruel reinado de Manassés. Olha que coisa, vocês são estudiosos da Bíblia e sabem que Manassés foi um dos piores reis, um dos piores reis que subiu ao trono de Judá. E nós observamos, irmão, que apesar da maldade de Manassés, eu consigo enxergar aqui, quando eu olho para o livro de Sofonias, eu começo a enxergar a misericórdia de Deus, como ela é grande. Enquanto o rei Manassés estava cometendo as suas atrocidades, Deus estava trazendo a vida e preparando um mensageiro para declarar a situação do seu povo e advertir a Judá e a Jerusalém quanto ao juízo divino iminente e ameaçador. Olha lá, enquanto Manassés estava cometendo as suas atrocidades, Deus no seu oculto estava trabalhando e trazendo à vida esse profeta, esse homem chamado Sofonias, que seria aquele que iria anunciar o juízo divino iminente e ameaçador. Sofonias, ele profetizou durante o reinado de Josias. Ele era tataraneto do rei Ezequias. Profetizou antes do reavivamento e reformas promovidas por Josias. Está lá em 2 Reis, capítulo 22, versículo 3 a 5. Nós vamos ler esse versículo, para que possamos entender. Está escrito: sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalia, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Hilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe da casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Nós acreditamos que é bem provável que a pregação de Sofonias tenha influenciado diretamente o rei Josias, inspirando ele a essas reformas. Nesse período, o livro da lei estava perdido dentro da casa do Senhor. Olha que coisa terrível, conforme está escrito em 2º livro de Reis, capítulo 22, versículo 8, versículo 11 e versículo 13. Está escrito: então disse o sumo sacerdote Hilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Hilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E no versículo 13 está escrito: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Amados irmãos, observem que coisa terrível. Quando falta a palavra de Deus,
Quando falta a palavra de Deus, há um declínio, né? Nós observamos aqui que a situação de Judá, a situação dos moradores de Jerusalém, era uma situação de decadência em todos os níveis. Por quê? Porque faltava a palavra de Deus, a palavra de Deus estava como que perdida onde? Dentro da casa do Senhor. Olha que coisa terrível, ela estava escondida dentro da casa do Senhor, e aí então, como não estava sendo, o povo não estava sendo orientado pela palavra de Deus, então houve uma decadência, em todos os níveis, a decadência moral penetrar em todos os níveis da sociedade. Sofonias capítulo 3, versículo 3 a 4 diz o seguinte: os príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para o outro dia. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Olha que situação, como nós observamos aí em todos os níveis da sociedade. Os príncipes estavam corrompidos, os juízes estavam corrompidos, e infelizmente também os profetas e também os sacerdotes. Olha, todos os níveis da sociedade estavam corrompidos. Por quê? Porque faltava a palavra, faltava a presença de Deus no meio deles. E quando o povo se esquece de Deus, como eu já disse, as consequências vêm. Não tem como, né? Não tem como não vir as consequências ruins. Então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam indiferentes, eles estavam agindo com indiferença e com zombaria para com o Senhor. Olha que coisa terrível, né? Eles não estavam fazendo caso de Deus e ainda estavam zombando do Senhor. Sofonias capítulo 1, versículo 6 nos mostra isso. Diz assim: e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam dele. Olha lá, eles não estavam nem um pingo preocupados. Um povo chamado povo de Deus, um povo que sabia da sua história, um povo que tinha experiência com esse Deus verdadeiro, mas chegou uma situação tão terrível de eles não fazerem caso do Senhor, e nem não buscá-lo, e também nem perguntar acerca dele. Que situação terrível. Por quê? Porque a palavra de Deus perdeu o seu lugar, a palavra de Deus estava escondida, a palavra de Deus estava perdida, Deus não estava no meio do povo. E quando isso acontece, né, há um declínio, a maldade, a iniquidade, ela aumenta, fazendo com que a sociedade ela fique numa situação deplorável. Não podemos esquecer, amados irmãos, a exortação do apóstolo Pedro à igreja, escrito em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 17 e versículo 18. Olha o que está escrito: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? O julgamento começa pela casa de Deus. Nosso Deus é justo. Não é porque temos o título de povo de Deus, não é porque temos o título de igreja de Deus, é que podemos achar que estamos agora imunes a qualquer coisa. Não. Na verdade, o Senhor, Ele é justo, o Senhor, Ele é fiel, e se Ele tiver que tratar, Ele vai começar a tratar primeiro pela sua casa. É o que realmente o Senhor estava usando Sofonias, tratando com Judá e Jerusalém, mas não esquecendo também que as demais nações ia ter também a sua paga, por conta de tudo que fizeram, referente a Judá, referente à nação de Israel. Então, mas o Senhor começa o seu julgamento pela sua casa. É por isso que eu e você, nesta noite, precisamos entender: somos o povo de Deus, somos a igreja do Deus vivo, mas o Senhor nos chamou, nos constituiu como seus verdadeiros adoradores, e nós temos que servir ao Senhor, adorar a Ele em espírito e em verdade. Precisa que haja em nós um coração verdadeiro e uma fé genuína nesse Deus todo-poderoso. Bendito seja o nome maravilhoso do Senhor. Vamos continuar aí observando. Sofonias, no capítulo 1, versículo 4, está escrito: e estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal e o nome dos queramins com os sacerdotes.
Olha que situação terrível. Jerusalém era a cidade do templo, a cidade da luz, da justiça, o luzeiro entre as nações. Jerusalém, porém, não estava cumprindo a sua função. Os seus habitantes se tornaram adoradores de Baal. Imagine que situação. O povo de Deus, comparando aqui a igreja, nós somos o povo de Deus, e de repente, voltarmos as costas para Deus e começar a adorar ídolos. Era o que a nação de Israel estava fazendo. Eles esqueceram de Deus, abandonaram ao Senhor e começaram a adorar Baal, porque segundo eles, o Deus da fertilidade dos cananeus, cujo culto incluía até mesmo prostituição ritual. Que coisa terrível. Aqui a Bíblia fala dos quemarins. Quemarins era o nome dado aos ministrantes, quer dizer, aos sacerdotes, com as suas longas vestes, representavam esses ídolos. Eles estavam lá representando esses ídolos, e eles estavam ali adorando essas entidades, adorando, e se tornando idólatra. A Bíblia diz aí, Sofonias no versículo 5, capítulo 1, versículo 5, que eles adoravam o exército do céu, isto é, eles praticavam astrologia e adoração aos corpos celestes, conforme praticado pelos assírios e babilônicos. Olha aí, um povo separado para o Deus único e verdadeiro, agora se prostituindo com outros deuses, trazendo para dentro da sua nação esses ídolos, essa cultura pagã, e adorando esses deuses malignos. Eles adoravam Moloque, essa divindade que era honrada com sacrifícios de criança. Imagine que coisa terrível. Nós falamos no princípio sobre Manassés, e Manassés cometeu essa atrocidade de passar os seus próprios filhos no fogo, entregando a Moloque. Que coisa terrível, né? Então, essa era a situação do povo de Deus. Sofonias, ele aparece no cenário da história, exatamente no momento em que Judá e Jerusalém se encontravam desta forma, não adorando mais o Deus verdadeiro, não tendo mais a palavra de Deus como regra e fé, e estando se prostituindo com outros deuses, com deuses das nações pagãs, adorando a Moloque, adorando Baal, Milcom, enfim, todas essas entidades, essas entidades malignas, eles estavam adorando. Mas eu quero lembrar aos amados irmãos que Jerusalém é a figura da igreja, conforme está escrito em Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém que é de cima é mãe de todos nós. Então observe, amados irmãos, essa mensagem que estou ministrando nesta noite, que estamos aqui meditando, essa mensagem, ela é uma mensagem atual, A mensagem que Sofonias disse a Judá e a Jerusalém, vale hoje para a igreja. Bendito seja o nome do Senhor, para cada crente individual. Porque na verdade Israel coletivo, nação, mas a igreja individual, cada crente, cada pessoa, cada adorador. E o Senhor tem essa mensagem, a mensagem trazida por Sofonias a Judá e a Jerusalém, é a mensagem que o Espírito Santo traz à igreja nos dias atuais também. Diz aqui, Sofonias 3:2, vamos agora mostrar esses quatro pecados que eles estavam cometendo. Não ouvem a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor e nem se aproximou de Deus. São esses quatro pecados. Vamos enumerar? Primeiro, não atender à voz de ninguém. Segundo, não aceitar disciplina alguma. Terceiro, não confiar no Senhor. E quarto, não se aproximar de Deus. Olha que coisa terrível. Tudo porque a palavra de Deus tinha perdido o seu lugar. O lugar de Deus estava ocupado por outros. E nós sabemos, irmãos, que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. A sua glória ele não divide com ninguém. Ou nós adoramos a Ele, ou não adoramos. Ou nós servimos a Ele, ou não servimos. Não há como estar dividido.
o Senhor, Ele nos quer por inteiro. Então a nação de Israel entrou nesse declínio, quer dizer, a nação de Judá e Jerusalém entrou nesse declínio espiritual. Por quê? Porque Deus não estava no meio, eles tinham colocado Deus para fora. Que Deus nos ajude para que isso não aconteça nos nossos dias. É por isso que é importante você atentar para esta mensagem nesta noite. Nós não podemos cometer esses 4 pecados: não atender à voz de ninguém, não aceitar a disciplina, não confiar no Senhor e não se aproximar de Deus. Então são essas 4 pecados que nós vamos analisar agora em nome do Senhor Jesus. Olha aí, primeiro, não ouvir a voz de ninguém. Assim estava Judá, assim estavam os moradores de Jerusalém. Eles não estavam mais dispostos a ouvir a voz de ninguém. Quer dizer, não ouvia a voz de Deus, não ouvia a voz também dos seus representantes, não ouvia a voz dos mensageiros, não ouvia a voz dos profetas. Eles estavam mesmo em rebelião contra Deus. Quando não ouviram a palavra de Deus, eles não estavam dispostos a ouvir a palavra de Deus. E aí então, quando não se ouve a palavra de Deus, quando se rejeita o ouvir a palavra de Deus, significa rejeitar a Deus. Quando nós não aceitamos a palavra de Deus, nós estamos rejeitando a Deus, né? E isso é uma realidade. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos descobrir isso. Lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, está escrito, todos vocês conhecem: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeita a ti, para que não seja rei. Olha aí, né? Aqui está o exemplo de Saul. Ele rejeitou a palavra do Senhor, e ao rejeitar a palavra do Senhor, o Senhor também o rejeitou. E que o sangue de Jesus nos cubra, e não venhamos a ter esse final como teve o final, como foi o final de Saul. Não vamos rejeitar a palavra de Deus de modo algum. Nós encontramos na Bíblia a nação de Israel fazendo isso. Está lá em Êxodo capítulo 6, versículo 9, está lá: deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do Espírito e da dura servidão. Olha lá, não estão dispostos a ouvir ninguém. Segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 15 e 16, está assim: e o Senhor, Deus de seus pais, enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-los, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram a sua palavra, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Aqui foi o fim de Judá, esse foi o final de Judá, né? Rejeitaram a palavra, né? Não atenderam os mensageiros, não atenderam os profetas. Deus, por amor a esta nação, Ele então enviou os seus profetas, enviou os seus mensageiros. Mas sabe o que eles fizeram? Eles não somente não deram ouvido, mas eles também zombaram. Eles zombaram dos seus mensageiros, eles desprezaram a palavra do Senhor. Então, é isso que estamos mostrando aqui nesta noite, né? O primeiro pecado que Judá cometeu foi esse: não atender a voz de ninguém. Eles não estavam dispostos a ouvir os representantes de Deus, eles estavam confiando em si mesmo. Então nós observamos na palavra de Deus que quando acontece isso, o sofrimento vem. Não tem como. Deus é justiça. Deus é justiça. Olha aí, gera sofrimento. Vamos ver isso? Lá em Levítico capítulo 26, versículo 15 e 16 está escrito: e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar o meu conserto, então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica, que quer dizer tuberculose pulmonar, e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma, e semeareis debalde a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão. Amados irmãos, isso é triste. Então, é o que nós estamos vendo acontecer nos nossos dias. O homem se esqueceu de Deus, o homem está excluindo Deus da sua vida, e quando o homem se exclui Deus, quando o homem se acha autossuficiente,
Deus continua sendo Deus da mesma forma. Deus não vai mudar porque o homem mudou, não, de forma alguma. Deus continua sendo Deus, e a sua palavra verdadeira, e está escrito, quando há uma rejeição, quando se rejeita os estatutos, quando se rejeita os juízos, né? Quando não se cumpre os mandamentos, o que vai acontecer? O Senhor, Ele vai trazer o sofrimento, não tem como, o sofrimento virá, é uma consequência, não é que Deus quer matar, não é que Deus quer colocar enfermidade, é uma consequência da rebelião, é uma consequência de virar as costas para Deus, de abandonar ao Senhor. Quando se abandona ao Senhor, quer dizer, eu não preciso dele, então se não precisa dele, então vai ter que se virar sozinho. Mas o Deus, Ele é soberano, Deus, Ele é o Deus todo-poderoso, aleluia, Ele é o Criador dos céus e da terra, e de tudo quanto neles há, e Ele é o nosso Criador também. Ele é Criador, mas Ele é também Senhor dessa criação, bendito seja o nome do Senhor, e essa verdade não vai mudar. O homem pode fazer o que ele quiser, Deus, Ele é imutável, Ele não vai mudar. Jeremias 7,14 está dito, mas não ouviram, nem se inclinaram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Olha aí, é isso aí, é um atraso. Nós dependemos de Deus, o homem não é nada, e nós vamos ver isso na sequência desta mensagem. O homem não é nada, né? E muitas vezes ele acha que ele é alguma coisa, e olha aqui está a prova. Eu sempre digo que é melhor aprender na cabeça dos outros que aprender na sua própria cabeça. Vamos aprender com Judá, vamos aprender com Jerusalém. É um exemplo ruim, mas traz para nós um benefício. Nós não vamos cometer o mesmo erro que eles cometeram. Olha aí, né? Eles não deram ouvido à palavra, andaram segundo os seus próprios conselhos, né? No propósito do seu coração malvado, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso e ele é mau continuamente, né? Então não tem jeito, né? Quando alguém anda segundo o seu coração, ele vai andar segundo a maldade, não tem jeito, e aí vai andar para trás, não para diante. Quem não ouve a palavra de Deus é considerado na Bíblia escarnecedor. É a Bíblia quem diz, né? Zombador. Está lá em Provérbios 13, versículo 1, escrito: o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a correção. Então, quando alguém não ouve a palavra de Deus, ele entra nessa condição de escarnecedor, ele entra nessa condição de zombador. Por quê? Porque não ouve a repreensão. Nós devemos fazer como Samuel, exatamente como Samuel fez. Está lá em 1 Samuel 3, versículo 10, a parte B. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve, louvado seja o nome do Senhor. Essa deve ser a minha posição, essa deve ser a sua posição diante desse Deus todo-poderoso. Ele existe, né? Então nós devemos ter essa posição diante dele. Ele está falando, então vamos nos inclinar e vamos dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, louvado seja o nome do Senhor. Devemos ouvir, mas também não esquecer, porque muita gente ouve e esquece. Nós não podemos, nós temos que ouvir, não só ouvir, nós temos que escutar o que Deus está falando. Quando falamos de escutar, estamos falando de praticar, né? Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 25, está escrito: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Aquele, porém, que atenta bem à lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será abençoado no seu feito. Glória seja dada ao nome do Senhor, né? Não podemos esquecer, vamos ouvir, vamos escutar. Deus está falando, porque Ele está falando mesmo, né? O Espírito Santo, Ele está falando de diversas maneiras. O homem precisa ouvir, a voz de Deus está ecoando na terra, o homem precisa ouvir. Segundo pecado cometido pela nação de Judá foi não aceitar disciplina alguma. Olha só, né? Eles não ouviram, né? É aquela história, né? Quem não ouve, não fala. Então, é lógico, né? Eles não ouviram, então eles também não estavam dispostos a aceitar a disciplina, porque eles achavam que estavam corretos. Então, Sofonias vai declarar. Olha lá, Sofonias 3, versículo 7. Eu dizia, isso Deus dizendo, certamente me temerá,
e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Deus não se engana, é lógico, aqui é uma linguagem humana, uma linguagem para que você entenda, e eu também. Deus sabe, lógico que Deus sabe, mas olha o que ele diz aqui, olha a misericórdia dele. Eu dizia, certamente me temerá e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Olha que decepção terrível, né? Deus muitas das vezes disciplinou duramente o seu povo. Não tem como, é a justiça de Deus. O homem errou, ele será disciplinado, não tem jeito, né? Não adianta ficar revoltado com Deus, coitado daqueles que se revoltam contra Deus, não tem como, né? Não tem como, ele é criador, nós somos criatura. Você não quer sofrer o juízo, não quer sofrer a espada? Tema a Deus, tem que temer a Ele, tem que pelo menos respeitá-lo, porque Ele tem poder, é o Deus Todo-Poderoso. E nós encontramos isso lá em Amós, no capítulo 4, versículo 6 a 11, na sequência aí, os irmãos vão ver, olha que coisa tremenda, olha o que está escrito: por isso, também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Segunda coisa, além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra cidade não fiz chover, sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, se secou, e andaram errantes 2 a 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem a multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras, das vossas oliveiras, foi comido pela locusta, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós foste como um tição arrebatado do incêndio, contudo não vos converteste a mim, disse o Senhor. Coisa terrível. Então muitas das vezes você quer reclamar do que está acontecendo, não reclame, entenda o que está acontecendo. Muitas vezes é Deus enviando, né? Deus escrevendo, mostrando, escancarando, mostrando que a misericórdia dele é grande e que ele quer uma mudança. Olha aqui, por 5 vezes, que tristeza. Deus disciplina através da perda, através das doenças e de outros mecanismos também, visando não a destruição do seu povo, mas a correção, porque disciplina quer dizer trazer novamente ao caminho aquele que se desviou dele. Então quando Deus aplica uma disciplina, não é para matar, não é para lançar ninguém no inferno, Ele está disciplinando para quê? Para trazer aquele que se desviou do caminho. Você abandonou a Deus, então Deus está através das provas, através muitas das doenças, através das pestes, para fazer você entender que você precisa de Deus e precisa depender dele. Mas nós vamos observar, mas como Judá, muitos não aceitam uma correção. Mas como eu disse, a disciplina é necessária. Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 6, entenda: e já vos esquecesse da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies, quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe como filho. Louvado seja o Senhor. Então, se estamos sendo disciplinados, se estamos sendo corrigidos, sabe por que está acontecendo isso? Sabe por que Deus está permitindo isso? Porque nós somos filhos. Nós somos filhos. Porque aquele que não aceita a correção não é filho, é bastardo. Agora, se é filho, precisa aceitar a correção do pai. Provérbios 3, versículo 11 a 12 diz: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Louvado seja o nome do Senhor. Ouça isso nessa noite: a disciplina, ela evita a morte. Provérbios 5, 23.
ele morrerá, porquanto sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Provérbios 15:10, correção molesta há para os que deixam a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. Está escrito. Mas você pode mudar essa história, não é porque está escrito que isso acontecer na sua vida, está escrito. Mas para quem? Está escrito para quem o quê? Para quem não aceita a correção, para quem não aceita a disciplina. O final disso, dessa rebeldia, é morte. Segunda coisa, né? Para que a disciplina? É o caminho da vida, né? É o caminho, ela evita a morte e é o caminho da vida. Provérbios 6:23, porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Bendito seja o nome do Senhor. Então, ela produz também, terceira coisa, produz sabedoria. A disciplina produz sabedoria. Provérbio 29:15, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. E por fim, ela produz fruto. Olha aí, Hebreus 12:11, na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Bendito seja o nome glorioso do Senhor. Amados irmãos, então, como eu disse, a disciplina almeja trazer ao caminho, mas infelizmente, assim como Judá, após a disciplina, muitos permanecem com o coração duro, como mostramos no capítulo 4 de Amós. Vemos ali 5 vezes o Senhor dizer: contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Rejeitam a exortação. Amados irmãos, que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração, né? Nós não podemos esquecer disso, né? Nós temos que ouvir a voz de Deus e nós temos que aceitar a correção. E terceiro, nós precisamos confiar, porque Judá não confiou no Senhor, né? Esse foi o terceiro pecado de Judá, não confiar no Senhor. No livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 7, está escrito: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Mas nesse mesmo capítulo 17, versículo 5, está escrito: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Você viu aí, como que acontece? Primeiro, né, aquele que confia no Senhor é bem-aventurado, mas aquele que confia em si mesmo, né, que faz da sua carne o seu braço e aparta o coração do Senhor, é maldito. Que coisa terrível, né? É triste o final destes, porque está escrito ainda no capítulo 17, versículo 13: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Israel confiava na sua própria justiça, Judá estava estribado na sua própria justiça. Mas uma coisa a Bíblia Sagrada nos mostra, que a nossa justiça é como escreveu Isaías no capítulo 64, versículo 6: mas todos nós somos como imundo, e toda a nossa justiça como o trapo da imundícia, e todos nós caímos como a filha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Então a justiça do homem é como o trapo da imundícia, não é de imundícia, é como o trapo da imundícia. Então, né, quando o homem coloca a sua confiança em si mesmo e abandona o Senhor, ele se coloca numa condição de maldito. E aí o final dele é muito trágico, né? Muito trágico porque ele se torna uma vergonha e o seu nome é escrito sobre a terra, é apagado, né? Então nós não podemos abandonar o Senhor, não podemos confiar em nós mesmos, temos que confiar no Senhor. Então eu pergunto nessa noite: o que é o homem? A palavra de Deus vai nos responder o que é o homem que quer confiar na sua própria justiça. Então veja isso, bem rapidinho. Jó capítulo 4, versículo 19, está escrito: quanto mais daqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como atrás. Meu amigo, o homem é um inquilino morando em casa de barro.
e é como uma traça que é esmagada, que é machucada. Segundo, Jó 25:6, quanto menos o homem que é um verme, e o filho do homem que é um bicho. Olha, o homem comparado a um verme. Isaías 40:22, ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende o céu como cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. O homem é o homem comparado com Deus, ele é como gafanhoto, misericórdia, quer dizer, muito frágil. E o homem quer ser alguma coisa, ele não é nada. Um inquilino que mora numa casa de barro, que é verme, olha aí, é comparado a um verme. O homem é um verme. E o filho dele um bicho. Que coisa terrível, né? E aqui, comparado a Deus, é um gafanhoto, quer dizer, muito frágil. Salmo 78:9 diz, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. O homem é como uma brisa. Você já pensou? Como uma brisa, que vem e que vai, que desaparece. Salmo 103:14 diz, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. O homem é pó. Essa é a condição. O que nós temos de mais importante é o que está dentro dessa casa de barro, que é o Espírito dado por Deus. Isso é que tem valor, mas esse corpo não, esse corpo é pó. E muitas vezes o homem abandona Deus, que deu o Espírito, que fez o homem alma vivente, e quer dar valor a essa carne, achando que pode viver sem Deus. Mas o que é o homem? Nada, o homem não é nada. Então veja nessa noite o conselho do Senhor para as nossas vidas. Isaías 2:22, afastai-vos pois do homem cujo fôlego está no nariz, porque em que se deve ele estimar? Olha aí, está no nariz. Olha lá, Salmo 104 versículo 9, quer dizer, ele é um sopro. Salmo 104 versículo 9, escondes o teu rosto e ficam perturbados, e se lhes tira a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Olha aí, o homem nada mais é do que um sopro, é um sopro. E se o Senhor lhe tira a respiração, morre e volta a ser apenas pó. Então ouça isso nessa noite. Deus não precisa de coronavírus, Deus não precisa de câncer, Deus não precisa de nenhuma dessas pestes para tirar a vida do homem, não. É só ele tirar a respiração. Então isso que está acontecendo não é Deus que está, é o resultado do abandono de Deus, do abandono do homem a Deus. Quando o homem abandona a Deus, ele sendo esse ser tão frágil, e ele acha que é alguma coisa, ele vai trazer consequências terríveis para a sua vida. Então vamos confiar no Senhor e continuar sendo abençoados. E por fim, o quarto pecado, eles não se aproximam de Deus. Olha lá. Então Judá e Jerusalém, os habitantes não se aproximavam de Deus. O povo de Judá e Jerusalém, ouça bem, eles preferiam Baal. Olha, uma nação que sabia quem era Deus, uma nação que tinha uma história, uma nação que tinha um passado brilhante, que conheciam Moisés, que conheciam os profetas, agora se encontram numa situação deplorável dessa. Porque, volto lá no princípio, a palavra de Deus estava escondida, a palavra de Deus tinha sido tirada do meio deles, eles não estavam mais sendo regidos pela palavra de Deus, não. E aí, chegou a esse declínio tão terrível de preferir Baal a Deus. Olha que coisa terrível. Salmo 1, Sofonias 1, versículo 5, que é o livro que nós estamos estudando, diz o seguinte: e os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor, e juram por Milcom ou por Moloque. Olha que coisa terrível. Olha o que eles estavam fazendo. Eles estavam subindo no telhado, se curvando ao exército do céu, e eles se inclinavam, jurando, como se estivessem jurando ao Senhor, mas não era o Senhor que eles estavam jurando, eram a Milcom, era a Moloque. Eles juravam inclinando ao Senhor, mas na verdade estavam jurando a Milcom, a Moloque. Fingiam que estavam adorando, olha, fingindo que estavam adorando o Senhor, mas na verdade estavam adorando outros deuses. Isto é idolatria maligna, isso é maldade.
é estar na presença de Deus, e ao invés de dar adoração a Deus, dar adoração a outro ser ou a outra coisa. É o que eles estavam fazendo, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, e que haja sinceridade em nosso coração, para que quando entrarmos na presença, entrarmos na adoração, seja uma adoração em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Adoração ao verdadeiro Deus, que não haja fingimento, porque é o que estava acontecendo. Eles estavam se aproximando de Deus com os seus lábios, mas o seu coração estava distante de Deus. Eles estavam ali no lugar de adoração, adorando, fazendo até juramento, e quem via parecia que estava fazendo a Deus, mas ele, no seu íntimo, eles estavam mesmo se voltando a essa imagem, a esses ídolos, Isaías 29:13, porque o Senhor diz: pois que esse povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem em que foi instruídos. Adoram só de lábios, mas o coração está distante. Que o Senhor nos guarde dessa situação. Olha a exortação do Senhor, estamos caminhando para o final. Olha a exortação do Senhor, Hebreus 10:22, está escrito: cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Temos que ter um coração verdadeiro e certeza de fé, crendo que Ele existe e que cuida de cada um de nós. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Sofonias capítulo 3, verso 5 está escrito: o Senhor é justo, o Senhor é justo. Termino essa mensagem com 4 estímulos. São 4 pecados, e o Senhor aqui vai deixar 4 estímulos para que possa mudar essa situação. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é justo, e pode ter certeza, Ele vai continuar falando. Queira o homem ouvir, queira ele não, Deus vai continuar falando. Louvado seja o nome do Senhor. Então o primeiro estímulo é isso: mesmo que não ouçam, Deus ainda fala. Deus ainda fala. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Segundo, não aceitem, mesmo que não aceitem a disciplina, Deus vai continuar disciplinando em amor. É o que Ele está fazendo aí. Ele vai continuar disciplinando, Ele é longânimo, você vê, 5 vezes exortando lá em amor. Ele é longânimo, então Ele vai continuar, isso não vai impedir Deus de continuar disciplinando em amor. Mesmo que não confiem nele, Deus concede novas promessas. Que coisa gloriosa, Está lá no versículo 9 até o versículo 12 do capítulo 3, em que estamos meditando. Está escrito: porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que os sirvam com o mesmo espírito. Da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersão, me trarão sacrifício. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais se ensoberbecerá no meu monte santo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor, aleluia. Então, mesmo que alguém não confie nele, Deus ainda continua fazendo promessa. Ele vai fazer, ele ainda tem os seus representantes na terra. Ainda existe na terra pessoas que confiam inteiramente no Senhor. E por último, mesmo que não se aproximem dele, ouça isso: mas o Senhor se reaproxima dela. Bendito seja o Senhor. Mesmo que Judá e Jerusalém não se aproximavam dele, o Senhor então ele vai se reaproximar, Pelo que o homem queira se afastar, mas Deus, ele é aquele que se aproxima do homem. Termino dizendo, Sofonias 3,17: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Bendito seja o nome glorioso do Senhor. Então está aí, pelo que o homem se afaste,
Deus está à procura do homem. Deus é aquele Deus que se aproxima. Louvado seja o Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe e que o Espírito Santo continue falando mais alto em cada coração. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.